Olá, prezado internauta, com grande alegria estamos no nosso segundo episódio referente ao programa Professor, que instrumento é esse? Ou, professor, que instrumentos são esses? Isso depende muito do contexto de que nós vamos expor, mas podemos dizer sim, nesse programa do mês de março, que nós vamos comentar só apenas sobre um instrumento, mas vários instrumentos que fazem parte da mesma família. E para isso eu chamo meu amigo, professor de música, musicista, Thales Newton. Thales Newton, é com grande prazer que eu trago você aqui para falar do instrumento que eu sei que você tem uma grande estima. É com você. Olá, eu sou Thales Newton, sou professor de música e vim aqui a convite do maestro Luciano Peixoto para falar um pouquinho sobre a flauta doce, que é o meu instrumento preferido, tá bom? E aí o desafio é falar aqui em pouco tempo sobre um instrumento que tem uma história riquíssima. Mas, bem, a flauta doce é um instrumento que, dentro da família das flautas, que surgiu lá na pré-história, né? Da pré-história até a Idade Média foram surgindo vários tipos de flauta. Então a gente tem flautas como a flauta celta, o pífano, a ocarina e dentre esses tipos de flauta, a flauta doce, tá? Então, mas o que faz a flauta doce ser uma flauta doce? A flauta doce, para ser flauta doce, precisa ter esses elementos, ó. Um bisel, que é onde o som se forma, essa janelinha aqui, onde o som vai se formar, quando eu entro com ar pelo canal de ar. 7 furinhos na frente, um furinho atrás e um furinho embaixo. Se a flauta tiver todas essas características, um tubo com bisel, canal de ar, 7 furinhos na frente, um furinho atrás, um furinho embaixo, é uma flauta doce, tá? Então, o pífano não tem todas essas características, a ocarina também, então vai sendo classificada separadamente. A flauta doce, as flautas mais antigas que a gente conhece, surgiram na Idade Média e elas eram bem simples, feitas de uma peça só, de madeira, cilíndrica, totalmente cilíndrica, não tinha uma parte mais estreita e uma parte mais larga, mas com o tempo ela foi se desenvolvendo. Então essa flauta aqui, por exemplo, eu consigo dividir ela em 2 partes, cabeça e corpo, tá? E o mais comum hoje em dia é que a gente divida a flauta em 3 partes, cabeça, corpo, onde fica a maioria dos furinhos, e pé, o pé da flauta, que tem o último furinho para os dedos e o furinho de baixo, tá? Essa é a divisão mais comum das flautas hoje em dia. E eu tenho, na verdade, uma família de flautas doces, com diversos tamanhos, tá certo? Então o tamanho mais comum é esse, que é muito utilizado hoje em dia na educação musical, o tamanho soprano, né? Ele tem uma característica sonora que lembra a característica sonora da voz soprano, de um coral, por exemplo, tá certo? Então, vou tocar aqui para vocês um trechinho da mesma música em vários tamanhos de flauta, começando da soprano, tá bom? Então eu tenho flautas menores que a flauta soprano para fazer sons mais agudos. Então eu vou tocar do mesmo jeito agora na flauta sopranino, que é uma flauta um pouco menor que a flauta soprano. E aí vocês vão ver que o som é um pouco mais agudo. Eu tenho ainda uma que não é muito fácil de encontrar por aí, que é a flauta supra-sopranino, ou Garklein. Tá? Que é uma flauta 1/8 acima da flauta soprano, então é bem mais aguda, metade do tamanho da soprano. Então essas são, a partir da soprano, soprano, sopranino e supra-sopranino, tá? Essas 3 que eu mostrei para vocês são as 3 menores que eu tenho aqui e são todas feitas de plástico, que também é o material mais usado hoje em dia para fazer flautas doces, o plástico ABS, né, outros tipos de plástico. Mas antes a flauta era feita de madeira, como essa aqui, que é um pouquinho maior que a flauta soprano, e é chamada de contralto, também com uma voz humana, né? Contralto. Então é um pouquinho mais grave que a soprano.
E eu tenho aqui, pessoalmente, a minha maior flauta doce é uma flauta tenor, que vai ter o dobro do tamanho da soprano. Então, dobro do tamanho da soprano, flauta doce tenor. Certo? Ainda existem flautas maiores que essas. A flauta baixo, e aí vem a família das baixos, começando com a baixo, grande baixo, contrabaixo e assim vai, até chegar na flauta mais alta de todas, que é apelidada de Big Baby, uma subcontrabaixo, tá certo? Quanto maior a flauta, mais grave, mais notas graves eu vou conseguir atingir. Quanto menor a flauta, mais agudo, mais notas mais agudas eu vou conseguir atingir. Basicamente é isso. Para terminar, eu gostaria de recomendar que vocês acompanhem o trabalho dos grandes flautistas, né? Quem se interessar pelo som da flauta doce, procurar esses flautistas que tiram o máximo desse instrumento, né? Então, na atualidade, a gente tem vários grandes flautistas e grupos de flauta. Eu vou aqui indicar alguns dos meus preferidos. Desculpa aí se a pronúncia não ficar adequada, né? São muitos nomes estrangeiros, até entre os flautistas brasileiros. Então, a minha preferida de todas, eu vou colocar aqui também escrito para ficar fácil de procurar depois, é a Michala Petri, né? Tem o Franz Bruggen, que já faleceu, mas foi provavelmente o flautista mais importante da história da flauta, viveu no século XX e início do século XXI. Tem a Lucy Roche, muito novinha, jovenzinha e excelente flautista. O Eric Bosgraf e aquele flautista que provavelmente o flautista mais importante do Brasil na atualidade, que é o Ricardo Kanji, tá certo? E de grupos tem o Bassano Quartet, o The Royal Wind Music, um grupo excelente também. Todos esses que eu estou mostrando aqui são grupos excelentes, tá certo? Grupos e flautistas excelentes. O Amsterdam Loek Stardust Quartet, o Quintessência Quarteto, que é um quarteto brasileiro de flauta doce, e uma orquestra inteira de flautas doces, que é a Orquestra de Flautas Doces de Berlim, né? Berliner Blockflöten Orchester. Então, sigam esses flautistas, esses grupos, né? Desses, o único que não está mais vivo é o Franz Bruggen, mas vale muito a pena procurar os álbuns e os vídeos dele, né? A história e tudo. E é isso. Para qualquer dúvida, só me procurar. Muito obrigado, Luciano, pelo convite e até a próxima. Muito bem, meus amigos, que vocês possam também clicar no link onde está na descrição abaixo para conhecer um pouco mais do trabalho do Thales Newton. A gente se encontra no próximo mês, no terceiro episódio do programa Professor, que instrumento é esse? Um forte abraço.